Fala Contras. Bom, hoje eu vou falar sobre a desvalorização que alguns jogadores do Flamengo estão passando, né, estão tendo por conta da sua própria diretoria. E é uma loucura o que está acontecendo, né, com o Flamengo aí nos últimos dias. Mas antes de continuar, eu vou pedir para você deixar uma curtida, um like aqui nesse vídeo. Peço para você também deixar um comentário. Você é flamenguista? O que você está achando do que está acontecendo aí com o time rubro-negro? E eu peço também para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque tem vídeo aí quase todo dia, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos aí para o assunto, não é? O Flamengo está desvalorizando o seu próprio ativo, seus próprios jogadores, e isso, no meu ponto de vista, tem começado aí, né, a partir da gestão do BAP, né? O BAP que venceu as eleições é o atual presidente rubro-negro, o atual presidente do Flamengo. E como eu falei alguns vídeos aí atrás, eu falei, não é, da situação do Flamengo, a possível crise que o Flamengo estaria vivendo ali, né, com o Pedro, né, o que aconteceu com o Pedro, onde ele foi, vamos assim dizer, né, acusado, né, talvez essa não seja a palavra, mas ele foi acusado de não estar jogando, não estar treinando, na verdade, né, não estar se esforçando, não estar dando o seu sangue pelo time. E o Pedro, que vinha aí de uma lesão, ficou 7 meses parado, se recuperando. E se a gente for comparar, não é, essa recuperação do Pedro com a recuperação do Neymar, o Pedro ficou 7 meses se recuperando e muita gente disse, muita gente que acompanha o dia a dia do clube, falou que essa recuperação do Pedro foi recorde. Então o Pedro poderia, né, por conta do problema que ele teve ali, né, a contusão que ele teve na seleção brasileira, ele poderia ficar aí mais de um ano tranquilamente, mas não, ele se dedicou e ele voltou aí, né, aos gramados, claro, com minutagem ali regrada, mas ele voltou aos gramados em 7 meses. E se a gente for olhar, né, o Neymar, quanto tempo o Neymar ficou parado? E o Neymar está voltando, né, a ter aquele rendimento, um bom rendimento dentro dos gramados por agora, né? E muita gente diz, né, não, mas o Santos não está ganhando. Beleza, mas o Neymar ele tem mostrado uma evolução aí física, tanto também no seu futebol. Então, mas a demora, né, de recuperação do Neymar para a do Pedro é muito grande. O Pedro ele voltou de forma recorde, né, aí na recuperação da sua lesão. Mas o assunto aqui é o seguinte: como que o Flamengo tem tratado aí, né, os seus jogadores? E a gente vai começar com ele, o Pedro, né, que aí na semana passada, retrasada, eu já tô perdido no tempo, teve um vazamento aí, ainda no Mundial, né? No Mundial teve a informação do Mauro César Pereira. Eu fiz o vídeo aqui falando desse vazamento, né? Onde uma pessoa do departamento de futebol do Flamengo vazou, né? Enfim, mandou uma mensagem ali para o repórter Mauro César Pereira falando que o Pedro ele poderia não ser vendido por um preço de, sei lá, 15 milhões de euros, porque essa pessoa, né, do clube não acreditava que alguém, né, algum clube poderia pagar essa quantia para o Pedro. E obviamente, né, isso não caiu bem para o jogador, né? E ele ficou ali muito chateado. Depois ele veio comentar isso, né, ele veio desabafar isso com os seus companheiros e tudo mais. Ele falou isso também após uma partida, né, salvo engano, contra o Fluminense, né, no Fla-Flu. Ele falou: olha, né, com certeza isso, né, travou meu rendimento. E com certeza, né, você tá ali se dedicando, e muita gente, quando critica o Pedro, se esquece daquilo que eu falei, se esquece da recuperação que ele teve, da dedicação que ele teve na recuperação para voltar
a campo, para voltar aos jogos do Flamengo, para defender a camisa do Flamengo. Muita gente se esquece disso, né? As pessoas só querem bater no jogador, né? Mas se esquecem que ele se dedicou, não é, ali no tratamento e voltou em tempo recorde, como você quiser. Mas, e aí teve, né, uma bronca do Felipe Luiz. Foi uma bronca aquilo, né? Contra a partida contra o São Paulo, né? Na coletiva após a partida, o Flamengo tinha vencido por 2-0 e o Felipe Luiz, ele falou, né? Ele, olha, já deixou claro ali para os repórteres, né? Olha, eu estou totalmente aberto. Eu assisti, né, completa essa coletiva. Eu estou aqui de peito aberto para responder qualquer pergunta a respeito do Pedro, da situação do Pedro e tudo mais. Ele falou, olha, não, mas o Pedro e tal, né, debochava, aquela coisa toda. Do meu ponto de vista, isso poderia ter sido tratado nos bastidores, né, ali no vestiário. Eu não via, né, e ainda hoje não vejo por que o Felipe Luiz, né, a necessidade do Felipe Luiz ter feito isso. Não tinha necessidade nenhuma. Expôs o jogador. Ele já estava exposto, né, a partir daquela mensagem que veio a público, onde o Flamengo desvalorizava o próprio Pedro, né, o seu jogador, talvez aí o melhor camisa 9 do que a gente tem no futebol brasileiro. Tudo bem, Caio Jorge tá aí, né, fazendo gol pra caramba, mas o Pedro, ele tem um histórico de gols muito bom também. Tanto que ele foi para a seleção brasileira e lá se machucou. Mas isso não caiu bem para o jogador, isso não caiu bem para o clube. E apesar do Flamengo, né, ter ali vencido São Paulo, né, e tem vencido partidas, jogos, isso com certeza também não caiu bem para o grupo, né? Tanto que o Pedro, ele veio conversar ali com o grupo, ele falou que não gostou da forma que foi exposto, né, pelo próprio técnico. Mas enfim, veio o Fla-Flu, ele fez o único gol da partida, deu a vitória para o Flamengo, deu a desabafada ali, né, a camisa, falando que Jesus, não Jorge, mas Jesus era suficiente. E depois desabafou, né, na entrevista após a partida. E tudo caminhava para uma, vamos assim dizer, uma bonança no Flamengo, né? Que era tudo que o Flamengo precisava naquele momento, né? Uma bonança, uma tranquilidade, porque tem aí o Brasileirão, o Flamengo é o segundo hoje, o Flamengo está a 1 ponto do Cruzeiro, o Cruzeiro está com 34, o Flamengo está com 33, né? Então, o Flamengo está aí focado, né, no Campeonato Brasileiro. Vai vir a Copa do Brasil, vai vir a Libertadores da América, e o Flamengo precisava dessa bonança, dessa tranquilidade, né? O Pedro metendo gol, tudo tranquilo, mas aí veio uma mensagem vazada de um grupo onde participavam ali, né, ou participam, enfim, pessoas do departamento médico do Flamengo. Entre eles, o médico, salvo engano, o nome dele é José Luiz Runco. Eu sei que é Runco. Ronco não, Runco. E ele falou, olha, o De La Cruz, ele não tem condições de jogar em alto nível, ele tem um problema crônico, não é? Aquela situação toda, situação aí de quem trabalha com medicina vai saber, eu não sei de nada, só tô aqui dando a minha opinião, mas a verdade é que teve mais um jogador exposto. Então, assim, e o doutor Runco, ele já foi demitido, inclusive, né? No momento que eu tô gravando aqui esse vídeo, ele já foi demitido. Mas o ponto aqui é o seguinte, mais um jogador exposto, né, pela diretoria. A verdade é que foi um vazamento que veio de dentro do clube. Apesar de que, né, num grupo, as conversas ali, elas não são, vamos assim dizer, privadas, tem uma certa relativização em relação à privacidade dentro de um grupo,
né? Porque de um grupo participam, obviamente, várias pessoas. E qualquer coisa ali pode ser vazada. E isso foi vazado. Mas é incrível como, mais uma vez, mais um jogador, um bom jogador. O De La Cruz não é qualquer jogador, né? Ele compensa ali a falta de estatura, né, de altura, em dedicação no campo. Ele é um ótimo jogador. Então, não entra na minha cabeça, e se você é rubro-negro, provavelmente também não entra na sua cabeça, que é mais um jogador, e não é qualquer jogador, né? É o De La Cruz, ele seja desvalorizado e exposto, como foi ele, como foi o Pedro. Então, mais um vazamento acontecendo agora do departamento médico, né? Teve o Pedro, departamento de futebol, agora o De La Cruz, departamento médico. E o De La Cruz, né? Ele que realmente vem aí sofrendo com uma lesão, não vem entrando em campo. Eu lembro de uma mensagem, né, ou de uma postagem extremamente polêmica da esposa dele, né? Meio que dando a entender que ele queria voltar a jogar pelo River Plate. Depois isso foi, né, salvo engano, isso foi colocado às claras e negado pelo staff do jogador, ou pelo próprio jogador, enfim, ou pela própria esposa do jogador, não lembro, é muita coisa na minha cabeça, mas o De La Cruz continuou no Flamengo. E agora veio essa notícia, né? Veio mais esse vazamento, né, de um jogador aí exposto por alguém de dentro do clube. E não para por aí. A gente teve também a situação que foi exposta, né, que foi trazida aí a público pelo VSR, o Vitor Sérgio Rodrigues, que falou que alguém, né, ele trouxe a notícia de que alguém do clube estaria desvalorizando o Arrascaeta, dizendo o seguinte, né, olha, o Arrascaeta se acha mais jogador do que ele é. E esse vazamento veio também de alguém de dentro do Flamengo, da diretoria do Flamengo. Então, é incrível como essa gestão do BAP, ela está se tornando uma gestão de vazamento. É incrível porque nada fica, ou nada é tratado no Flamengo internamente. Tá sempre vindo alguma coisa aí à tona e nada para, né? Nenhuma informação para dentro do clube. Nada ali é tratado na diretoria, entre os diretores, entre o presidente, entre o departamento de futebol, entre o departamento médico. Veio o Boto, né? Que o Boto no Mundial ficou falando demais e tal, queria um jogador, né, lá da Juventus como atacante. E aí foi mais uma espetada, mais uma alfinetada no Pedro. Aí veio a situação do De La Cruz, aí veio a situação do Arrascaeta. Quem mais vai ser exposto por essa gestão, exposto por essa diretoria? Léo Pereira? O Rossi? Quem mais? Eu acho que o Flamengo, né, os jogadores estão meio que pressionados, porque se já veio aí o vazamento, né, a exposição do Pedro, a exposição do De La Cruz, a exposição do Arrascaeta, que são nomes importantes para o time do Flamengo. Não é qualquer jogador, não são qualquer jogadores, são bons jogadores. E a diretoria, sim, tem feito contratações, tem aí o Saul, né, que chegou, o Jorginho, que chegou para o Mundial. Mas o que o torcedor, né, eu vou falar aqui como torcedor, o que o torcedor ele espera? Ele espera assim, bom, tá vindo o Saul, veio o Jorginho, bons jogadores, e eles vão somar com o Arrascaeta, vão somar com o Pedro, vão somar com o De La Cruz, né, quando ele tiver condições de jogo, vão somar. Mas o que me parece é que a diretoria do Flamengo, ela está queimando os seus jogadores, principalmente, né, os jogadores antigos, Pedro, Arrascaeta, De La Cruz, teve o Gerson, né, que saiu, foi para a Rússia,
E olha a situação, né, que o Gerson saiu. Ele era o ídolo do Flamengo, né? Não o ídolo máximo, né, desse time de agora, mas um ídolo importante, titular absoluto no time. Saiu, não tiro dele e do staff dele a responsabilidade, né? Porque informações, olha aí, ó o vazamento, informações internas do clube, né, apontavam que o staff o staff do Gerson estava pressionando o clube para que possivelmente, né, o contrato tivesse ali algumas modificações, sendo que ele já tinha renovado o contrato, né, e aí veio o Zenit, pagou a multa e levou o jogador embora. E tem o Gerson também, né, a gente não pode esquecer, né? Enfim, então olha como que essa diretoria essa que eu analisei e critiquei em outro vídeo. Terminando isso aqui, você vai lá assistir. E a minha desconfiança com essa gestão do BAP à frente do Flamengo. Então isso tudo que está acontecendo no Flamengo, né, são problemas que facilmente você consegue cuidar ali, sabe? Cuidar nas internas do clube, né? Cuidar ali com as pessoas do clube, sem vir, né, esse canhão, que é um canhão, sabe? É um canhão que vem aí para a mídia, que vem aí para a torcida, que vem aí para o público. São coisas que deveriam, né? É isso que eu quero dizer. São coisas que deveriam ser tratadas dentro do clube e não, sabe, assim, expostas, porque o Flamengo é um clube que tem aí a maior torcida do país. E tudo que vem do Flamengo é muito grande. É muito grande. E aí, essas crises, né, ou essa crise que o Flamengo está passando e essas exposições, essas desvalorizações com jogadores importantes do clube, são coisas que, quando vem à tona, é muita coisa, é muito grande. Não dá para você tratar como uma coisa pequena. Não dá. É algo muito grande. Né? São coisas muito grandes. Né? Se alguém der um espirro lá no gabinete do presidente, vai se tornar uma tsunami no mundo, né? No mundo do futebol aí, porque as coisas no Flamengo são muito grandes. Então não dá pra gente, não dá para o clube, né, ficar colocando essas situações assim, ou expondo essas situações. E como eu falei, né, no outro vídeo, né, eu não tinha uma certa confiança na gestão do BAP. E aí você pode perguntar, mas quem é você para ter confiança ou não ter confiança, não é, na gestão do BAP? Não sou nada mesmo, é só minha opinião. Mas eu não via isso. E isso que está acontecendo lá dentro do Flamengo, no meu ponto de vista, me parece que são recados que querem dar para o presidente BAP. Né? Ele provavelmente é um cara experimentado aí na política futebolística, vamos assim dizer. Com certeza ele entende do riscado, ele sabe, né, o que está acontecendo, né? Ele sabe. Né? O doutor Runco, ele foi demitido. O Boto, né, ele balançou, mas ainda continua no cargo. Mas talvez não, as pessoas ali talvez não o enxerguem da mesma forma depois, né, de tudo aquilo que aconteceu. E isso tudo, né, que eu repito, acho que são recados para a diretoria, recados para, né, presidente, recado para os cabeças brancas ali do clube, porque uma coisa é certa: a primeira ou as primeiras derrotas em sequência do Flamengo, essas crises vão custar muito caro, essas picuinhas vão custar muito caro
para o Flamengo. Porque por enquanto o Flamengo está ganhando, né? Virou contra o Red Bull Bragantino, né? Começou perdendo, mas virou. Então, quando os resultados, os bons resultados dentro de campo se transformarem em maus resultados, em derrotas, talvez até em vexames, essas pequenas crises, né, esses vazamentozinhos e tudo mais, podem se tornar aí uma avalanche. E isso pode, né, trazer algo muito pior para o clube, porque, como eu falei, tudo que acontece no Flamengo sempre é muito grande. Não dá pra gente simplesmente tratar como, olha, não, é um caso isolado. Não. Tudo que acontece no Flamengo é muito grande, desde as glórias, desde as vitórias, até os vexames, as crises. Então, essa é a minha opinião. Eu peço para você deixar a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Peço para você também deixar o seu like aqui e também se inscrever aqui no canal, porque tem vídeo aí quase todo dia, beleza? Eu peço para você ficar aqui com a gente, porque até o próximo vídeo!